Alô, pessoal! Hello, motherfucker. Você já teve algum problema no seu aquário? Como que você pediu ajuda? Pois é, no programa de hoje você vai saber como pedir ajuda quando estiver com algum problema em seu aquário. Roda a vinheta. É muito difícil achar um aquarista iniciante que nunca teve problemas com o aquário ou algum animal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quem já tem um tempo de aquarismo, geralmente não entende quando alguém, por exemplo, tem um problema com algum coral, vai num grupo de WhatsApp e pergunta assim: Gente, meu coral tá perdendo tecido. O que pode ser? para você saber por que isso não faz sentido, vamos começar pelo básico. Para um coral ir bem em um aquário, ele precisa no mínimo de boa qualidade de água, isso inclui os parâmetros básicos, boa iluminação e circulação adequada. Pedir ajuda sem fornecer pelo menos essas informações e fotos do bicho é a mesma coisa que ir ao médico e falar: Doutor, tô com uma dor aqui em algum lugar. O que eu faço? existem muitas variáveis que podem influenciar na saúde e bem-estar do seu aquário e dos seus animais. Inclusive, eu vou estar no próximo dia 19 de outubro em Brasília, num evento da Fish in a Box, falando sobre esse assunto. Enfim, muitos parâmetros podem estar diretamente relacionados ao seu problema e nada melhor do que fornecer todos os dados possíveis ao se solicitar algum conselho ou ajuda, seja para um grupo de WhatsApp ou para alguém que você contratou para te auxiliar com algum problema. Vamos tentar pegar algumas situações práticas para usar como exemplo. Vamos supor que o aquarista iniciante comprou um coral trumpet recentemente, aí chegou em casa e viu o coral assim. Como ele pode pedir ajuda para tentar identificar o problema? Ah, é só mandar foto no grupo e perguntar o que pode ser. Ih, mas que burro! Claro que geralmente esse tipo de situação é especulativa, mas existem muitas informações que vão ajudar a tentar encontrar o alvo do problema. Por exemplo, o coral pode estar ruim por falta ou excesso de luz, por excesso de circulação, por algum ataque de outro coral, por algum invertebrado ou peixe está beliscando, ou por alguma grande variação ou problema nos parâmetros da água. Ah, mas os parâmetros estão ok. Muita gente tem mania de responder parâmetros ok quando se pergunta sobre como está a água. Mas estão ok para quem? Não sei. Quais foram os parâmetros testados? Não sei. O aquarista em questão sabe quais são os parâmetros corretos para uma água de qualidade? Não sei. Pois é, então por que já não informar os valores dos parâmetros que se conhece? Ah, é? Ah, Os mais usuais são cálcio, reserva alcalina, magnésio, nitrato, fosfato e outros dois que muita gente esquece: temperatura e salinidade. Enfim, voltando ao nosso exemplo, quanto mais informações fornecidas, maior é a chance de se identificar o problema. E muitas vezes pode haver mais de um problema. Se eu fosse fazer uma lista de informações relevantes para esse caso, ela seria mais ou menos a seguinte: há quanto tempo se tem um coral? Quando o problema começou? Quais outros animais habitam o aquário? Qual iluminação usada? Como está a circulação? Os parâmetros da água e imagens do aquário para se observar o seu posicionamento. Alguns exemplos de problemas que você pode ter com a água do seu aquário vão desde desequilíbrio entre cálcio e reserva alcalina a excesso de nutrientes como nitrato e fosfato. Para casos de problema com a água, é bom sempre falar dos equipamentos utilizados, da rotina de TPA do aquário, quais métodos são usados para exportação de nutrientes, como é feita e quais produtos são usados na suplementação de elementos, quais as rotinas de alimentação. De repente fazer um vídeo da circulação do seu aquário para o caso de problemas com nutrientes, porque você pode ter alguma zona morta em que matéria orgânica ficaria apodrecendo. Problemas com peixes, na maior parte das vezes, dizem respeito a doenças. Nós já fizemos vídeos sobre as principais delas, então não deixa de assistir. E não deixa de quarentenar seus peixes antes de pôr no aquário. Se você não sabe como fazer isso, a gente também tem uma série de vídeos que ensinam.
Enfim, para problemas com peixes, algumas informações pertinentes, além do problema principal, seriam: há quanto tempo tem o peixe, quais outros peixes estão juntos com ele no aquário, se ele está comendo, se ele está ofegante, a evolução do problema, por exemplo, se ele tem uma mancha no corpo, se isso apareceu de uma hora para outra, ou se começou pequena e foi progredindo, indicando aí alguma infecção, além, é claro, de fotos e vídeos do peixe. Ah, Léo, mas o que tem a ver os outros peixes do aquário com o peixe que está com problema? Então, depende do problema. Muitas vezes um peixe pode entrar no aquário e deixar de comer por estresse. E isso pode acontecer quando algum outro peixe passa a agredir um novo morador. Às vezes o peixe apanhou de outro e isso desencadeou algum problema. Esses são só exemplos de situações que podem ocorrer quando há incompatibilidade entre os peixes do aquário. E isso é muito comum de acontecer com aquaristas desavisados. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre o que considerar na hora de escolher um peixe. Se você não assistiu, acesse o nosso canal e assista. Ah, mas toda vez vou precisar falar tudo isso? Precisar não precisa, mas quanto mais falar, maiores as chances de se descobrir a causa do problema. A aquarista tem uma mania também de achar um negocinho aparentemente errado e já botar nisso toda a conta do problema. E nem sempre é assim que funciona. Vou dar um exemplo meio subjetivo. Vamos supor que o aquarista teve um problema com seus corais, mediu o KH e o resultado foi 6. Aí ele vê que é um valor um pouco baixo e acha que já encontrou a solução do problema. Achou errado, otário! Acontece que reserva em 6 não vai sair dizimando corais. De repente, isso é uma suposição, tá? A reserva um pouco baixa, aliada a algum outro problema com a água, desencadeie algum problema com algumas espécies de corais. Mais uma vez, isso é uma suposição. Então, quanto mais informações você puder fornecer, maiores são as chances de se achar, dependendo da situação, mais de um parâmetro ou ponto problemático e ajudar a resolver o seu problema. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Outra coisa também é observar o seu aquário. Muita gente vem pedir ajuda, mas mal olha para o aquário. Seria algo como ir ao médico e não saber descrever os sintomas. Não. E muitas vezes a descrição dos sintomas é mais importante do que os exames complementares. E para terminar essa parte da solicitação de ajuda, tenha a mente aberta. Tem aquarista que pede ajuda, induzindo quem se propõe a ajudar a responder o que ele acha que é ou o que ele quer ouvir. Você parece burro! Ei, mas é burro! Questionar por não entender ou não concordar não é problema, mas tenha o bom senso de aceitar opiniões contrárias quando elas têm um mínimo de embasamento. É, tá bom. E agora, vamos para um dos pontos mais importantes desse vídeo. Grupos de WhatsApp, Facebook, fóruns, vídeos de YouTube, tem muita gente que fala muita bobagem, geralmente sem nenhum embasamento. Não é porque o cidadão tem canal no YouTube, é administrador de grupo, é lojista, organiza evento ou dá palestras, que ele necessariamente vai saber do que está falando. Puta que pariu, que filha da... Então, na dúvida, peça alguma fonte ou referência sobre a informação. Pode ficar tranquilo que quem sabe o que está falando não vai se ofender com isso. É claro que em muitos casos, as sugestões podem ser feitas apenas baseadas em empirismo, ou seja, alguma situação que o aquarista já passou, e é sempre importante deixar isso claro. Mas tem muita coisa no aquarismo que é preto no branco, ou é ou não é. Hoje tem muita gente para ajudar, então o importante também é saber para quem pedir ajuda. Você acertou na mosca. E é isso, pessoal. Se você não for retardado, distraído, vai perceber que algumas situações no aquarismo nem sempre vão ter uma solução fácil de identificar. Por isso, é sempre importante fornecer o maior número de informações possíveis para ajudar quem quer te ajudar. Conta pra gente nos comentários o que você achou desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até o próximo Riff Show.